Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gibran, sou fundador da Tecno. Estou finalizando o mestrado em Neurociências, iniciando o doutorado, então eu estudo tanto a parte de inteligência artificial quanto a parte de neurociências, do comportamento do cérebro. E dentro da empresa também a gente trabalha com essa visão. E o mais interessante é um artigo que vocês vão ver, que eu preparei aqui para vocês. Ele faz uma comparação entre o cérebro humano e um modelo de visão computacional, um modelo até recente, chamado Dino V3, que é um modelo autossupervisionado. E esse artigo foi publicado recentemente, há 10 dias atrás, dia 25 de agosto, e vocês vão ter a oportunidade de escutar, né, os principais pontos desse artigo que eu preparei para vocês. E o mais legal é o seguinte, eles conseguiram entender que existe apesar de não ter sido intencional, a técnica que foi usada no aprendizado, que é a técnica de autossupervisão, ela tem algumas similaridades entre o processo cognitivo humano, tanto de aprendizado quanto memorização, tá? E recrutamento de informação. Vale muito a pena, porque vocês vão ver os detalhes de uma linguagem acessível. E o que é um modelo autossupervisionado, né? Vale a pena vocês conhecerem, que é o seguinte, tem um supervisionado que a gente entrega para o modelo de aprendizado de máquina, a gente entrega os dados juntamente com os rótulos, né, com as respostas corretas, as que a gente deseja e as que a gente não deseja, e o modelo aprende guiado a partir desses rótulos. O modelo autossupervisionado é ele que cria esses rótulos por conta própria, e por isso que eles usaram, tem uma razão pelos pesquisadores terem utilizado esses modelos autossupervisionados, porque assim parte do nosso cérebro funciona dessa forma. Então, quando a gente observa algum cenário, alguma coisa no nosso dia a dia, não necessariamente a gente faz a associação daquilo com algo ou com algum aprendizado, a gente simplesmente absorve aquela informação. Esse é um processo que o nosso cérebro trabalha, um processo de autossupervisão, e esses modelos artificiais, eles também fazem isso, né? Então, esse modelo de visão computacional autossupervisionado, quando você entrega uma imagem para ele, ele não sabe do que se trata aquela imagem. Só que ele faz algumas variações, algumas alterações matemáticas naquela imagem e cria outras imagens correspondentes àquela, né? Faz algumas variações estatísticas naquela imagem para que eles consigam entender algumas características relativas àquela imagem, né? Isso antes no processo, no pré-treinamento. E esses modelos autossupervisionados, eles permitem com que a gente faça entre aspas, né, uma não supervisão guiada, né? Então, para quem é da área técnica, e até para quem é da área de indústria e precisa lidar ou comprar técnicas, né, e desenvolver técnicas de inteligência artificial para o seu negócio, existem alguns tipos de problemas que eles são complexos e que uma boa técnica preliminar de autossupervisão nesse dado permite com que a gente tenha uma qualidade de informação muito melhor nesse dado, e aí nos processos seguintes de outra modelagem, sequencial, a gente consegue ter ganhos e ter resultados com muito maior qualidade, visto que no processo de autossupervisão é um processo inicial, um processo de memorização humana e de aprendizado, que a gente observa um determinado conteúdo, um determinado evento, ao invés da gente ficar tentando entender aquele evento, né, que seria similar aí ao aprendizado supervisionado, né, que a gente tenta buscar uma resposta para aquele evento, essa resposta está no próprio dado, né, no próprio meio. No caso do autossupervisionado, não, essa informação é absorvida e algumas manipulações dessas informações são feitas pelo próprio cérebro para que esse cérebro possa ver com percepções distintas, né? Digamos assim, percepções distintas daquela mesma informação. E o que isso traz de benefício tanto para o cérebro, quanto para o dado, ou quanto para um projeto baseado em autossupervisão? Maximiza, né, ou potencializa a qualidade de características adicionais que podem ser úteis e são extraídas daquele dado, para que no futuro, quando tiver uma tarefa que seja necessário definir do que se trata aquele dado, que seria o aprendizado supervisionado, aquela qualidade, né, já está trabalhada para que o avanço seja feito. Então,
nós na Tecno aprofundamos o máximo na parte de conhecimento, na parte científica, para que os casos práticos possam ser resolvidos com o máximo de performance possível. Uma possibilidade de aplicação disso, por exemplo, na área de medicina, na área de saúde. Por exemplo, no meu trabalho aqui, que eu estou trabalhando com o processo de epilepsia, eu estou aplicando essa técnica autossupervisionada para entender melhor aqueles sinais do eletroencefalograma e, com isso, ser possível caracterizar melhor as crises de epilepsia para que elas possam ser evitadas ou serem tratadas com antecedência ou com melhor qualidade e não necessariamente a dependência única de fármacos, né, de remédios químicos, mas também possam ser tratados com estímulos elétricos, né, e possa também ter um melhor conhecimento do comportamento desses problemas neurológicos. Então, é assim que o processo de construção e resolução de um problema de inteligência artificial, independente da área que seja na área de venda, seja na área de marketing, seja na área de logística, seja na área industrial, é assim que se começa a entender e modelar um problema, né? A gente entende o problema, a gente busca no conhecimento que a gente tem da inteligência artificial e também da neurociência qual que é a melhor estratégia para poder ser utilizada e depois a gente implementa e entrega a solução funcionando. Então, o trabalho é árduo, mas os benefícios também são gratificantes. Então, espero que gostem, escutem aí maiores detalhes deste artigo. Um grande abraço, até mais. Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui da Tecnium. Hoje o papo é sobre algo que, olha, parece ficção científica, mas não é não. É verdade. Como a inteligência artificial, especificamente aqueles sistemas que aprendem a ver imagens, sabe? Como eles estão ficando cada vez mais parecidos com a forma como o nosso cérebro processa o mundo visual. A gente vai se basear num artigo científico bem recente que foi fundo para tentar entender por que isso acontece, qual que é o segredo. É a arquitetura do modelo de IA? É o jeito como ele é treinado, assim? Ou talvez sejam os dados que ele vê? A nossa missão aqui é destrinchar isso. É isso aí. E essa investigação ela vai muito além da pura curiosidade tecnológica, né? A gente pode estar falando de princípios talvez universais sobre como a informação é processada. Princípios que podem valer tanto para redes neurais biológicas, como as nossas, quanto para as artificiais. O grande desafio que esse artigo específico atacou de frente era justamente separar o joio do trigo, né? O que pesa mais nessa semelhança cérebro-IA? É a estrutura do modelo? É o tempo de treino? Ou é o tipo de imagem que ele aprende a processar? Porque antes era tudo misturado, né? Exato. Antes, muitos estudos olhavam modelos já prontos, sabe? Modelos que variavam em tudo isso ao mesmo tempo. Aí ficava bem difícil saber o que realmente causava o quê. Certo, então vamos começar do começo, assim. A ideia de que existe uma semelhança já não é totalmente nova, né? Já tinha pesquisa mostrando isso antes. Sim, já vinha sendo observado. Pesquisas anteriores já vinham mostrando que, quando a gente coloca um modelo de IA de visão, desses avançados, para olhar as mesmas imagens que nós olhamos, os padrões de ativação lá dentro do modelo lembram muito os padrões que a gente vê no córtex visual humano. E como é que se mede isso na prática? Com que tipo de ferramenta? Então, para medir essa semelhança, os cientistas usam técnicas bem sofisticadas. Pensa, por exemplo, na ressonância magnética funcional, a fMRI. É como se fosse uma foto super detalhada que mostra onde a ação está acontecendo no cérebro, sabe? Quais áreas estão mais ativas. Certo, a parte espacial. Isso. E tem também a magnetoencefalografia, ou MEG. Essa é mais tipo um filme super rápido, que captura quando as coisas acontecem milissegundo a milissegundo. A dinâmica temporal. Entendi. E aí, com essas ferramentas, eles comparam a assinatura da atividade cerebral com a assinatura da atividade interna do modelo de IA. E como ter certeza que essa comparação é válida? Que não é só uma coincidência? Como eles quantificam isso? Ótima pergunta. O conceito-chave aí é o de similaridade representacional. A ideia, assim, simplificando, é ver se a informação que o modelo extrai da imagem consegue prever a atividade que o cérebro teria ao ver aquela mesma imagem.
Ah, interessante. O artigo usa uma métrica padrão para isso, chamada Encoding Score, ou pontuação de codificação. Basicamente, ela mede se existe uma relação matemática confiável, um mapeamento linear, que eles chamam entre as ativações do modelo e as ativações cerebrais. Quanto maior a pontuação, melhor a previsão, então. Exatamente. Quanto maior a pontuação, melhor o modelo codifica ou prevê a atividade cerebral. O diferencial deste estudo foi usar uma família específica de modelos, a DINO-V3, e controlar aqueles fatores de forma bem sistemática, para ir além de só observar a semelhança e realmente entender as causas. Entendi. Então, o DINO-V3 é a estrela do experimento. Que tipo de modelo ele é? E por que escolheram justo ele? Então, o DINO-V3 é um tipo de Vision Transformer. É uma arquitetura de IA bem poderosa para processamento de imagens. E uma característica dele que é bem interessante é que ele aprende de forma autossupervisionada. Autossupervisionada? Como assim? Sem ninguém ensinando? Quase isso. Imagina que em vez de alguém ficar dizendo para o modelo, olha, isso aqui é um cachorro, isso aqui é uma bicicleta, ele aprende meio que sozinho, sabe? Encontrando padrões e relações nas próprias imagens sem precisar de rótulos explícitos. Ah, que interessante. E isso é considerado mais próximo de como talvez os sistemas biológicos aprendam, né? Sem um professor o tempo todo. Faz sentido. E como foi o experimento, então? Como eles usaram esse DINO-V3 para separar aqueles fatores arquitetura, treino e dados? Aí que está a sacada do design experimental deles. Eles treinaram várias versões diferentes do DINO-V3, mexendo cuidadosamente em uma coisa de cada vez. Primeiro, tamanho ou arquitetura. Eles criaram modelos de diferentes tamanhos, desde um small, pequeno, até um giant, gigante, variando a quantidade de parâmetros, a complexidade interna. É como ter cérebros artificiais de diferentes potências, digamos assim. Certo. Segundo, quantidade de treinamento. Eles analisaram os mesmos modelos em diferentes estágios do aprendizado, desde o comecinho, quando o modelo ainda estava cru, até depois dele ter processado bilhões de imagens. Ou seja, com diferentes níveis de experiência. Bilhões? Nossa. Muito dado. E terceiro, tipo de dados. Aqui eles pegaram modelos com arquitetura idêntica, a versão large, e treinaram com conjuntos de dados do mesmo tamanho, 10 milhões de imagens cada, mas com conteúdos totalmente diferentes. Quais tipos de conteúdo? Um grupo viu imagens que eles chamaram de human-centric, basicamente fotos do nosso dia a dia, sabe? De redes sociais, paisagens urbanas, coisas que os nossos olhos veem o tempo todo. O tipo de coisa que a gente vê, né? Exato. Outro grupo viu só imagens de satélite. E um terceiro grupo, só imagens de microscopia de células. Bem diferente. Fascinante. Então, eles tinham modelos com a mesma genética, digamos, a arquitetura, e mesma idade, o treino, mas que tiveram experiências de vida completamente diferentes. Precisamente. E aí, compararam todos eles com atividade cerebral humana, usando aqueles dados de fMRI de altíssima resolução e MEG, né? Exatamente. E eles não avaliaram só a semelhança geral, aquele encoding score, eles foram mais fundos, sabe? Olharam a hierarquia do processamento. A hierarquia? Como assim? Com a fMRI, que tem boa resolução espacial, eles calcularam o que chamaram de Spatial Score, a pontuação espacial. A ideia era ver se as camadas iniciais do modelo, aquelas que pegam detalhes simples como linhas, texturas... O básico da imagem. Isso, se essas camadas previam melhor a atividade nas áreas visuais primárias do cérebro, tipo o AV1. E se as camadas finais do modelo, que lidam com conceitos mais complexos, objetos inteiros, cenas, se elas previam melhor a atividade em áreas mais avançadas, chegando até o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal que está envolvido em coisas mais complexas, né? Pensamento, planejamento... Exatamente. E com a MEG, eles fizeram algo parecido, mas olhando o tempo, a dinâmica temporal. Imagino. Calcularam um temporal score. Perfeito. Calcularam o temporal score, ou pontuação temporal. Verificaram se as camadas iniciais do modelo batiam melhor com as respostas cerebrais bem no comecinho, nos primeiros milissegundos depois de mostrar a imagem. As reações mais rápidas. Isso. E se as camadas finais batiam com as respostas cerebrais mais tardias. Ou seja, a pergunta era:
A ordem das coisas na IA bate com a ordem das coisas no cérebro, tanto no espaço quanto no tempo. A hierarquia espacial e temporal combina. Ok, respirei fundo aqui. Agora chegamos na parte que todo mundo espera, os resultados. O que eles descobriram com essa bateria toda de testes? A semelhança se confirmou mesmo? Sim, e de forma bem robusta, viu? Primeiro, o básico foi confirmado. Os modelos Dino V3, principalmente os maiores e mais treinados com aquelas imagens do nosso dia a dia, as human-centric, eles de fato geram representações internas que conseguem prever a atividade cerebral. As pontuações de codificação foram significativas, estatisticamente falando. Legal. E o mais legal, na minha opinião, é que essa previsão não ficou restrita só às áreas classicamente visuais do cérebro, como V1, V2, MT, essas mais conhecidas. Não, onde mais ela apareceu? A atividade do modelo também conseguiu prever, e de forma significativa, a atividade em regiões fora dessa rota visual tradicional, incluindo áreas do córtex pré-frontal. Uau, o córtex pré-frontal de novo. Mas ele não é mais associado a planejamento, a tomada de decisão, coisas mais abstratas? Exato. Áreas como a BA44 e BA45, que classicamente têm a ver com linguagem, cognição complexa. E outras áreas frontais também, como a IFS e FSP. Ver essa conexão entre um modelo puramente de visão e essas áreas de tão alto nível foi um achado bem marcante. O que isso sugere, então? Olha, sugere que o processamento visual, mesmo no nível mais avançado que a IA consegue atingir hoje, está capturando alguma coisa, alguma estrutura na informação que reverbera até nessas regiões cerebrais mais cognitivas. É como se a visão não fosse algo tão isolado assim. Fascinante. E a questão da hierarquia espacial e temporal? Aquela ordem que você falou bateu. Bateu e muito bem. Tanto a pontuação espacial quanto a temporal mostraram correlações fortes e significativas. As camadas iniciais do Dino V3 realmente previram melhor atividade na área visual primária, V1, e as respostas mais rápidas da MEG. E as camadas finais? E as camadas finais do modelo previram melhor atividade no córtex pré-frontal e as respostas mais tardias da MEG. É como se a arquitetura em camadas do modelo processando a informação passo a passo, do simples para o complexo, estivesse naturalmente recriando a organização espacial e temporal que a gente vê no cérebro humano durante a visão. Incrível! Então, a estrutura hierárquica parece ser mesmo um ponto de convergência super importante. Mas e aqueles fatores que eles manipularam lá no começo? Tamanho, treino e tipo de dados. Qual foi o impacto de cada um deles na similaridade? Aqui vem o pulo do gato do estudo. A conclusão principal é que todos os três fatores importam: tamanho do modelo, quantidade de treino e tipo de imagem. Todos eles influenciam o quão parecido o modelo fica com o cérebro. Todos eles? Sim. E eles não agem só isoladamente, eles interagem entre si. É uma combinação. Vamos detalhar isso então. Começando pelo tamanho do modelo. Como ele afetou? Então, modelos maiores, com mais poder de fogo computacional, mais parâmetros, mais camadas, geralmente tiveram pontuações de similaridade mais altas, em todas as métricas: codificação geral, espacial e temporal. Mais potente, mais parecido com o cérebro. Isso, mas tem um detalhe interessante. O ganho de ter um modelo maior foi mais significativo na hora de prever a atividade daquelas áreas cerebrais de alto nível, como o córtex pré-frontal, do que nas áreas visuais primárias, tipo V1, V2. Interessante isso. O que isso sugere? Que a complexidade extra dos modelos maiores é mais útil para capturar os aspectos mais abstratos ou complexos do processamento visual, talvez? É uma ótima interpretação. Parece que, para entender as nuances que chegam até o pré-frontal, ter uma rede mais profunda e complexa ajuda mais do que para simplesmente detectar bordas e cores lá no comecinho do processamento. Faz sentido intuitivo, né? Coisas mais complexas exigem mais maquinário neural, seja ele biológico ou artificial. Faz total sentido. E sobre a quantidade de treinamento? Quanto mais treino, melhor. A relação foi bem direta nesse caso. Quanto mais o modelo treinava, quanto mais imagens ele via, maior ficava a similaridade com o cérebro, em todas as frentes. Ou seja, a experiência conta. Conta muito.
É a ideia de que a experiência visual é fundamental. A exposição contínua aos dados vai refinando as representações internas do modelo, alinhando-as cada vez mais com as representações biológicas. A prática leva à perfeição, ou, pelo menos, a uma maior semelhança com o cérebro. Ok, então tamanho importa, treino importa. E o tipo de imagem? Esse me pareceu um dos pontos mais curiosos que você mencionou antes. Qual foi o impacto dele? E foi mesmo um dos resultados mais fortes. Lembra daqueles 3 grupos de dados? Human-centric, satélite e células? Lembro, sim. Então, os modelos que treinaram vendo aquelas imagens human-centric, fotos do nosso cotidiano, o tipo de coisa que nossos cérebros evoluíram para processar, eles atingiram níveis de similaridade com o cérebro humano em todas as métricas geral, espacial e temporal, significativamente mais altos do que os modelos que viram a mesma quantidade de imagens de satélite ou de células. Puxa, então não é só ver muitas imagens, mas ver o tipo certo de imagem que faz a diferença para ficar parecido com a gente. É como se a IA precisasse de uma dieta visual parecida com a nossa para pensar visualmente de forma parecida. Exatamente essa intuição que o resultado reforça. Embora talvez alguma estrutura visual básica, ligada a estatísticas comuns em imagens naturais, possa ser aprendida de diferentes fontes, porque até os modelos de satélite e células melhoraram um pouquinho com o treino. Ah, eles melhoraram um pouco também. Sim, um pouco. Mas o ajuste fino, sabe? A convergência mais precisa com o cérebro humano parece depender muito de uma experiência visual que seja ecologicamente válida para nós. Para ir a ver como um humano, ela precisa, de certa forma, ver o mundo como um humano vê. Isso é muito, muito interessante e nos leva a um outro achado que você tinha mencionado que era surpreendente. A tal trajetória de desenvolvimento da similaridade. Como assim, trajetória? Sim, esse é um dos pontos altos do artigo na minha visão. Eles não olharam só o resultado final do treino, mas como a similaridade com diferentes partes do cérebro evolui ao longo do treinamento da IA. O processo. Exato, o processo. E o padrão que emergiu é bem claro. No comecinho do treino, os modelos aprendem muito rápido a gerar representações que batem com as respostas rápidas e de baixo nível do cérebro, aquelas das áreas sensoriais primárias, como a V1. O básico da visão, as características mais simples, tipo contornos, cores básicas. Parece ser aprendido primeiro e rapidamente. Ok, o básico vem rápido. E as partes mais complexas do processamento? Aquelas ligadas às áreas mais avançadas? Aí é que está o contraste. O alinhamento com as representações de alto nível e mais lentas, especialmente aquelas lá no córtex pré-frontal, demora muito mais para aparecer. Surge bem mais tarde no treinamento. Ah, é? Sim, e parece precisar ter uma quantidade enorme de dados, de muita experiência visual acumulada pelo modelo para realmente se consolidar. Nossa, isso é surpreendente mesmo. Quer dizer, então, que a IA demora mais para aprender a se parecer com áreas do nosso cérebro que também demoram mais para se desenvolver em nós humanos? Existe alguma teoria sobre por que essa ligação acontece? O que caracteriza essas áreas cerebrais de maturação mais lenta? Excelente pergunta. E a resposta que eles encontraram é fascinante, porque conecta diretamente com como essas áreas são estruturadas e se desenvolvem no nosso próprio cérebro. Os pesquisadores foram investigar justamente isso. E o que eles fizeram? Eles calcularam uma métrica chamada half time. Basicamente, é o ponto no treinamento da IA em que metade da similaridade final com uma área cerebral específica é atingida. Tipo, quanto tempo leva para chegar na metade do caminho de se parecer com aquela área? Entendi. Uma medida de velocidade de aprendizado para cada área. Isso. E descobriram algo notável. As áreas do cérebro que levam mais tempo para a IA se alinhar a elas, ou seja, que tem um health time maior no treino da IA, são exatamente as mesmas áreas que, em nós humanos, têm características conhecidas e ligadas a um desenvolvimento mais lento e prolongado ao longo da vida. Sério? Que características são essas? Me conta mais. São várias características bem estabelecidas na neurociência do desenvolvimento. Primeiro, essas áreas de alinhamento tardio na IA,
correspondem às áreas do cérebro humano com maior expansão cortical. São as áreas que mais crescem em superfície da infância para a idade adulta. Segundo, elas também tendem a ter maior espessura cortical. Terceiro, elas possuem escalas de tempo intrínsecas mais lentas, medidas pela MEG. Isso significa que elas integram informação ao longo de janelas de tempo mais longas, processam mais devagar, de forma mais sustentada. Faz sentido para coisas complexas. Exato. E, talvez o mais crucial, essas áreas têm menor concentração de mielina. A mielina é aquela capa de gordura que isola os fios dos neurônios, os axônios, e acelera a transmissão do sinal elétrico. Ah, mielina. Isso. Menos mielina significa processamento mais lento e uma maturação que demora mais tempo. Em humanos, a mielinização completa dessas áreas de alto nível pode levar décadas. Nossa, isso é realmente espantoso. Quer dizer, a ordem em que a IA parece aprender a ver como diferentes partes do nosso cérebro, ela espelha diretamente o tempo que essas mesmas partes levam para amadurecer biologicamente em nós. É essa conexão impressionante que o estudo sugere. É quase como se a IA, sem querer, sem ser programada para isso, estivesse recapitulando o nosso próprio desenvolvimento cognitivo visual. Que ideia poderosa. Exatamente, levanta uma questão muito profunda, né? Será que esse jeito sequencial das redes neurais artificiais aprenderem do simples para o complexo, do rápido para o lento, está espontaneamente modelando algumas das trajetórias de desenvolvimento da visão humana, um processo que leva anos e anos? Se for isso mesmo. Se for o caso, a IA se torna mais do que só uma ferramenta para imitar o cérebro adulto já pronto. Ela vira um modelo computacional para a gente tentar entender a ontogenia, o desenvolvimento da visão. Uau! Isso dá um tempero totalmente novo para o debate clássico na filosofia e na ciência cognitiva entre o que é inato, a arquitetura, a natureza, e o que é aprendido, os dados, a criação, a experiência. Mostra como os dois interagem de forma super intrincada nesse processo de aprendizado. Então tá, juntando tudo isso que a gente conversou, qual seria a grande mensagem que fica desse estudo? O que a gente leva para casa dessa análise? Olha, a mensagem central para mim é que para fazer uma IA ver de um jeito mais parecido com o nosso cérebro, a gente precisa da combinação certa dos ingredientes. Não é uma coisa só. Quais seriam os ingredientes-chave? Primeiro, uma arquitetura potente, né? O tamanho do modelo importa, a complexidade interna. Segundo, treinamento suficiente, a experiência acumulada, a quantidade de dados processados importa muito. E terceiro, e talvez o mais crítico que esse estudo mostrou, o tipo certo de dados. A dieta visual. Exatamente. Ver o mundo como nós vemos parece importar demais, especialmente para alinhar com as funções visuais de mais alto nível do nosso cérebro. Então, assim, a arquitetura dá o potencial, o treino desenvolve esse potencial, mas os dados parecem ser a chave para refinar essa semelhança, para fazer a sintonia fina. Entendi. E essa trajetória de aprendizado na IA, que parece espelhar a nossa própria maturação cerebral, isso é um sinal muito forte da convergência cada vez maior entre neurociência e inteligência artificial. Uma área realmente ajudando a entender a outra. Isso tudo é muito promissor, né? Realmente aponta para uma convergência fascinante entre o biológico e o artificial. Mas, como em toda pesquisa de ponta, imagino que existam pontos a ponderar, limitações, certo? O que a gente precisa ter em mente ao interpretar esses resultados? Com certeza. É fundamental ter os pés no chão e reconhecer as limitações. Primeiro, o estudo focou numa família específica de modelos, o Dino-Vase, e um tipo de aprendizado, o autossupervisionado. Será que os resultados seriam exatamente os mesmos com outras arquiteturas ou com modelos treinados com supervisão direta? Ainda não sabemos. Certo, precisa de mais pesquisa. Exato. Segundo, as medidas de atividade cerebral, como o fMRI e MEG, por mais avançadas que sejam, ainda são uma visão indireta e em larga escala do que os neurônios estão fazendo individualmente lá dentro. É uma aproximação. Claro. E terceiro, a comparação toda foi feita com cérebros adultos. Como essa semelhança se desenvolve ao longo da infância e da adolescência humana é uma pergunta ainda em aberto e super interessante. Entendido. São limitações importantes a considerar, mas mesmo assim o caminho que se abre parece enorme, não? Sem dúvida. Apesar das ressalvas, esses achados são muito animadores.
Eles fortalecem demais a ideia de usar modelos de IA como uma espécie de organismo modelo computacional para investigar como a visão funciona no cérebro. Um laboratório virtual para o cérebro. Algo assim. Ao entender os ingredientes que fazem uma máquina aprender a ver como nós, a gente ganha pistas valiosas sobre como o nosso próprio cérebro evoluiu e se desenvolve para construir as representações do mundo que ele tem. É uma via de mão dupla superprodutiva. A neurociência inspira a IA e a IA nos oferece ferramentas e hipóteses para entender melhor a neurociência. Muito bom. E para a gente fechar, você tinha mencionado que o artigo deixa uma pulga atrás da orelha, um pequeno mistério não totalmente resolvido. Conta pra gente. Sim. Tem algo curioso que eles observaram e admitem que não tem uma explicação completa ainda. É sobre o estado inicial do modelo. Antes do treino. Exato. Bem no início do treinamento, quando o modelo Dino 3 era basicamente uma rede com pesos, com conexões aleatórias, antes de aprender qualquer coisa significativa com os dados, as pontuações de similaridade espacial e temporal, aquelas que medem a hierarquia, eram negativas. Negativas. Mas o que isso quer dizer na prática? Um alinhamento invertido? Exatamente. Significa que, nesse estado inicial aleatório, as camadas mais profundas do modelo, aquelas que depois do treino vão lidar com conceitos complexos e prever atividade cerebral tardia e de alto nível, nesse início, elas tendiam a prever melhor as respostas cerebrais rápidas e de baixo nível, como as da área V1. Que esquisito. É o oposto do que acontece depois que o modelo aprende, né? O exato oposto. Depois que o modelo aprende, as camadas iniciais do modelo preveem essas respostas rápidas de baixo nível e as camadas finais preveem as lentas de alto nível, como no cérebro. Mas ele começa com a hierarquia invertida. Que coisa mais estranha. Por que uma rede neural aleatória começaria com essa relação hierárquica aparentemente errada antes do aprendizado consertar isso e alinhar com a hierarquia cerebral? Tem alguma ideia? Pois é, eles não oferecem uma resposta definitiva no artigo. Fica a pergunta sobre a natureza desses estados iniciais das redes neurais profundas e como a dinâmica do aprendizado consegue transformar esse estado inicial, que parece contraintuitivo, no padrão funcional organizado que espelha o cérebro. Talvez isso diga algo fundamental sobre como a ordem emerge da aleatoriedade inicial, sabe? Tanto nas máquinas quanto, quem sabe, no próprio desenvolvimento cerebral inicial. É algo para se pensar, né? Um pequeno quebra-cabeça que fica aí.